Minha criança tem medo de tudo. O que fazer? Eu vou te dar aqui 4 dicas de atitudes que você, adulto, pode ter para auxiliar a sua criança em seus medos. Primeira dica: passe segurança para a sua criança. Se a criança demonstra medo, o medo ele está facilmente associado à insegurança. Você percebe no dia a dia pontos que a sua criança demonstra para você que ela está insegura com algo? Insegura, por exemplo, quando a mãe se separa, insegura com a separação da mãe, do pai em algum momento, insegura quando fica sozinha em algum ambiente, insegura quando alguém tosse do lado dela, por exemplo. Perceba pontos no dia a dia que a sua criança demonstra que ela pode estar ali insegura e passe para a sua criança segurança. Demonstre para ela, por meio de atitudes, por meio de abraços, por meio da sua presença, que ela está segura e que ela pode contar com você. Dica número 2: dialogue sempre com sua criança. Ainda que seja uma criança que ainda não consegue se comunicar tão bem por meio da fala, mas a sua criança ela tem uma boa capacidade de ouvinte, ela é um bom ouvinte, ela compreende bem o que você diz, então ainda que ela não consiga falar para comunicar, mas ela vai conseguir entender. Então dialogue sempre, converse, explique as situações, principalmente situações que você percebe que ela demonstra insegurança, que ela demonstra medo. Explique que naquele momento ela não precisa ter medo porque você está ali ao lado dela. Se é uma criança que tem medo do escuro, se é uma criança que tem medo de pessoas que falam mais alto, crianças que têm medo de injeção, de vacinas, converse, dialogue sempre com a sua criança. Dica número 3: não ignore os medos da sua criança. Não diga que é besteira, não deixe a sua criança sem atenção nesses momentos. Não ignore. Demonstre para sua criança que você se importa, que você tem empatia, que você entende que ela está com medo. Porém, não faça desse medo o centro da vida da sua criança. Não force a sua criança a fazer algo que ela tenha medo. Se você tentar forçar a sua criança, mais difícil vai ser e ela vai entender que não pode confiar em você. E aí, aqui entra a dica número 4 e uma das dicas mais incríveis para trabalhar o medo na infância: ludicidade. Utilize do lúdico, da brincadeira, que é uma grande via de aprendizagem, para trabalhar os medos da criança. Se uma criança, por exemplo, tem medo de tosse, uma coisa tão simples, mas uma criança que eu já atendi, ela demonstrou em determinado momento medo de tosse. Quando alguma pessoa tossia perto dela, ela demonstrava grande medo, começava a chorar. Pela brincadeira, nós podemos trabalhar esse medo da criança. Utilize bonecos, bonecas, recursos de médico para ensinar a criança que quando nós estamos doentes, por exemplo, se nós estamos tossindo, algo do nosso corpo comunica que não estamos bem, precisamos de um médico, o médico pode nos auxiliar, vai passar alguma medicação, vai passar algo que vai nos auxiliar a ficar melhor. Trabalhe músicas que falem sobre tosse. Se essa criança gosta de algum personagem, inclua esse personagem no momento da brincadeira para ensinar. Uma dica extra vou dar para vocês: tenha paciência, paciência e empatia. Se a criança percebe que ela tem um adulto que pode contar ao lado dela, um adulto que se importa com seus medos e que passa segurança, uma hora ou outra, esse medo vai deixar a sua criança. Lembrando, os medos fazem parte da infância, fazem parte da vida de um ser humano. Se você quer saber mais, deixa aqui o seu comentário, diz quero saber mais ou entre em contato comigo no direct que eu vou te ajudar.
Até a próxima.